Olá pessoal, estamos de volta com Matemática, Teoria e Prática e nosso assunto é sobre equações do segundo grau e as relações de Girardi. Sou o professor Jorge Souza e vamos à frente pessoal. Equações do segundo grau. É toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero com a diferente de zero, onde a, b e c são os coeficientes numéricos e x é a variável ou incógnita da equação. Exemplos. Item A, x² menos 7x mais 10 igual a zero, onde o a nessa equação é igual a 1, o b é igual a menos 7 e o c é igual a 10, certo? Esses valores são os coeficientes da equação e a equação é na variável x. Item B, nós temos menos 3y² mais 2y mais 5 igual a zero, onde o a é igual a menos 3, o b é igual a 2 e o c é igual a 5. E a variável da equação é y. Bom, pessoal, como vocês podem observar, nessas equações, os coeficientes a, b e c são todos diferentes de zero. Isso significa dizer, pessoal, que essas duas equações são chamadas de equações completas. Bom, vamos para mais um exemplo. Item C, 4x² menos 5x igual a zero, onde o a é igual a 4, o b é igual a menos 5 e o c é igual a zero. Observe, pessoal, que nessa equação, um dos coeficientes é igual a zero, no caso, o coeficiente c. Logo, essa equação é uma equação incompleta do segundo grau. Resolução. Ora, pessoal, na resolução de uma equação do segundo grau completa, certo? Nós podemos usar, certo? O delta e a fórmula de Bhaskara, que são as fórmulas geralmente usadas para resolver uma equação do segundo grau completa. Mas nós podemos usar ainda as relações de Girardi, pessoal, que são as relações que relacionam as raízes com os coeficientes numéricos da equação. E essas relações são chamadas de soma das raízes, que é dada por menos b sobre a, e é representado pela letra S, e produto das raízes, que é dada por c sobre a, e é representado pela letra P. Mas essas relações de Girardi, pessoal, só é conveniente usar, olha aí, nas seguintes condições. O coeficiente A tem que ser igual a 1, o delta um número quadrado perfeito e os coeficientes numéricos da equação devem ser números inteiros, pessoal. Então, é conveniente a gente usar, certo? As relações de Girardi, certo? Quando acontece essas condições. Essas relações, pessoal, quando nós usamos para resolver as equações, certo? De uma maneira geral, as equações são resolvidas de forma, certo, mais rápida, usando essas relações, ok? Vamos ver alguns exemplos aí. Exemplo, resolver as equações do segundo grau pelas relações de Girardi. E aí está o item A, x² mais 6x mais 9 igual a zero, onde o a é igual a 1, o delta, certo, é igual a zero, ou seja, um número quadrado perfeito. E os coeficientes da equação são todos, certo, números inteiros, de acordo com a condição que nós acabamos de ver aí no início da teoria, pessoal, ok? Bom, então vamos à resolução, certo? Pelas relações de Girardi. Então vamos à soma. A soma é dada por menos b sobre a. E o b na equação, pessoal, é 6. E o a é igual a 1. Então vai ficar menos 6 dividido por 1, que vai dar menos 6. E o produto das raízes, pessoal, é c sobre a. E o valor do c na equação é 9. E o a é 1. Então vai ficar 9 dividido por 1, que vai dar 9. Como vocês podem observar aí, pessoal, a soma das raízes deu o oposto de b. E o produto das raízes deu o valor de c. Por que, pessoal, que isso aconteceu? Porque o valor do a é igual a 1. Não esqueçam dessa dica, pessoal. Daí, nós vamos determinar,
certo? As raízes dessa equação pelo produto. Eu quero dois números que o produto dê 9. Aí vamos ver as combinações de valores em que o produto dá 9. Então nós temos essas combinações aí de números inteiros em que o produto dá 9, pessoal. Está aí 1 e 9, 3 e 3, menos 1 e menos 9, menos 3 e menos 3. Todo esse par de valores aqui, o produto vai dar 9. Mas entre eles tem um em que a soma vai dar menos 6. Bom, e qual é esse valor, pessoal? Muito bem. Vocês devem ter observado que o último par de valores, ou seja, menos 3 e menos 3, a soma dá menos 6, certo? E o produto vai dar 9. Logo, pessoal, esse par de valores representam, certo, as raízes dessa equação, certo? Então, as raízes dessa equação é menos 3 e menos 3. Por quê? Porque a soma das raízes dá menos 6 e o produto das raízes dá 9. E essa equação foi resolvida pelas relações de Girardi. Pessoal, observe que o processo é bem mais rápido do que a gente usar, certo? A fórmula de Bhaskara e o delta. Vamos para mais um exemplo. Mais um exemplo, pessoal. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0, onde o a é igual a 1, o delta é igual a 9. Outro número quadrado perfeito, pessoal. E você deve estar se perguntando, professor, o que é esse quadrado perfeito? Quadrado perfeito, pessoal, é aquele número que tem raiz quadrada exata. Exemplo aí, o 9, ó, tem raiz quadrada exata, que é 3. A gente poderia dar outro exemplo, o 25, que tem raiz quadrada exata, que é 5. Ou, por exemplo, o 100, né, tem raiz quadrada exata, que é 10. Então, todo número que tem raiz quadrada exata, certo, pessoal? Ele é chamado de número quadrado perfeito. E nossa equaçãozinha aí está de acordo com a observaçãozinha lá, de acordo com as condições. Observe, certo? Os coeficientes da equação são todos números inteiros, o a é igual a 1 e o delta é um número quadrado perfeito. Então vamos usar aí as relações de Girardi. A soma vai ser o oposto de b e o produto vai ser o valor de c, conforme nós falamos aqui no item A, pessoal. Está aí. A soma vai ser o oposto de B. O oposto de B aqui no caso, que se o B é menos 7, o oposto é 7. E o produto vai ser o valor de A, que no caso é 10. E isso só está acontecendo, pessoal, porque o valor de A é 1. Mais uma vez, relembrando. Só vai acontecer da soma ser o oposto de B e o produto ser o valor de C quando o valor de A for igual a 1. Não esqueçam dessa dica, que ela é valiosa, pessoal. Então vamos lá, vamos ver dois números que é a soma dá 7 e o produto dá 10. Agora, pessoal, observe essas combinações aí, ó. Estou colocando as combinações da soma e do produto para você fazer uma comparação. Observe que se a gente for levar em consideração, certo, as combinações do produto em relação à soma, certo, as combinações do produto, certo, é bem menor do que as combinações da soma. É por esse motivo, pessoal, que é conveniente a gente determinar as raízes da equação usando, certo, a relação do produto, porque o número de combinação é menor. Então, vamos lá pelo produto. Vamos lá, dois números em que o produto dá 10. Então, nós temos essas combinações aí de números inteiros, certo? Somente essas aí, pessoal, não tem outras combinações de números inteiros em que o produto dá 10, só são essas aqui, essas 4 combinações. E dentre essas combinações, vocês devem estar percebendo que tem uma que a soma é igual a 7. E que combinação é essa, pessoal? Bom, vocês já perceberam e já estão dizendo aí que é, né, 2 e 5. Muito bem, pessoal. Então, essas combinações aqui, ou essa combinação 2 e 5, o produto dá 10, porque 2 vezes 5 é 10, e a soma dá 7, porque 2 mais 5 é 7. Logo, certo, esses valores aqui são as raízes dessa equação pelas relações de Girardi, ok? Vamos para mais um exemplo, pessoal, está aí. Menos x ao quadrado mais 8x menos 15 igual a 0. Bom, você já deve estar dizendo, professor, aí não vai dar certo porque o a não é 1, é menos 1.
O que fazer agora? Bom, a gente vai fazer aquela velha, né? Aquela velha jogada, multiplicar a equação por menos 1. E aí nós vamos obter essa equação, pessoal. Quando nós multiplicamos por menos 1, os termos da equação, né, mudam de sinal. Todos os termos. O que é negativo passa a ser positivo e o que é positivo passa a ser negativo. Então a nossa equação agora é essa. E observe que os coeficientes da equação são todos, né, números inteiros. O valor de A é 1, certo? E o delta é um número quadrado perfeito. Logo, é conveniente a gente utilizar mais uma vez, pessoal, as relações de Girardi. Então vamos lá. Dois números em que a soma vai dar 8, que é o oposto de B, certo? Olha lá que o B é menos 8, o oposto é 8. E dois números em que o produto dá 15, pessoal, certo? E quais são esses números em que a soma dá 8 e o produto dá 15? Observe que o 15 é o valor do C. Isso só está acontecendo, pessoal, porque o valor de A é 1. Mais uma vez, relembrando. E quais são esses dois números, certo? Em que a soma dá 8 e o produto dá 15. Vamos pelo produto, pessoal, que o número de combinações é menor. Vamos lá, se fosse pelo produto, a gente poderia ter 1 e 15. O produto dá 15, mas a soma não dá 8, mais 15 é 16. E qual é o outro número, o outro par de valores aí? 3 e 5. Observei, 3 e 5. O produto dá 15 e a soma, 3 mais 5, dá 8. Logo, pessoal, as raízes dessa equação são 3 e 5, em que a soma 3 e 5 vai dar 8 e o produto 3 e 5 vai dar 15. Ok, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Tá aí, mais um exemplo. 8x ao quadrado menos 2x menos 21 igual a 0, onde o A é igual a 8 e o delta é igual a 676, pessoal. Observe que os coeficientes da equação são todos números inteiros. O A é igual, né, a 8, o delta é 676, ou seja, um número quadrado perfeito. Bom, e você já deve mais uma vez estar dizendo, professor, isso aí não vai dar certo, porque o A aí é igual a 8, você falou que o A tinha que ser igual a 1. O que fazer agora, né, pessoal, se o A é igual a 8, certo? Observe que o A aí é maior do que 1, certo? Como o A é maior do que 1, no caso aí 8, certo? O que, que a gente vai fazer quando aparece um número maior do que 1, pessoal? Hein? E agora? Ah, professor, a gente vai dividir a equação aí por 8 e aí vai ficar 1. Mas se a gente dividir a equação por 8, pessoal, aqui vai ficar uma fração, 2 sobre 8 e 21 sobre 8. Aí não vai ficar legal. Aí vai complicar mais. Então, o que, que a gente vai fazer? Bom, observem a técnica que a gente vai usar aqui, pessoal. Agora, ó, prestem bem atenção. Fiquem atentos. Aí vamos pegar o 8 e multiplicar por menos 21 e trocar a variável da equação. Então a situação vai ficar assim, pessoal. Tá aí, ó. 8 vezes menos 21 menos 168. Trocando a variável da equação, né, x por y, a equação que nós obtemos agora é essa daí, pessoal, certo? Y ao quadrado menos 2y menos 168 igual a 0. Onde essa equação, ela satisfaz as condições que nós falamos lá no início. Ok? Porque os coeficientes dessa equação são números inteiros, o A é igual a 1, certo? E o delta dessa equação é 676, que é um número quadrado perfeito, pessoal. O delta dessa equação em y é o mesmo delta da equação em x. Não muda, pessoal. A única coisa que vai mudar agora é o coeficiente, né, A e o coeficiente C. Observe que o B também permanece, ok? Legal, pessoal. Então, essa é a técnica que você tem que fazer. Olha lá, só relembrando, só reforçando. Pega o coeficiente A, que é 8, multiplica por 21, fica menos 68. E troca a variável da equação, x por y ou por outra letra qualquer, você escolhe a letra. Bom, agora vamos aplicar aí as relações de Girardi, pessoal. Tá aí. A soma vai dar o oposto de B, que é menos 2, vai ficar 2, e o produto vai dar o valor de C, que é menos 168.
Bom, então vamos para combinações em que o produto vai dar menos 168. Aí estão todas as combinações, pessoal, em que o produto dá menos 168. Combinações de números inteiros, pessoal, em que o produto dá menos 168. Ok, pessoal. Agora observe que dentro dessas combinações aí, tem uma em que a soma vai ser igual a 2, ok? Bom, e que combinação é essa daí, pessoal? Dê uma olhadinha rapidinho. Muito bem. Se vocês pensaram menos 12 e 14, vocês estão certíssimos. Então, é esse par de valores aqui, certo? Em que a soma vai dar 2 e o produto vai dar menos 168. Logo, esse par de valores são as raízes da equação em y, pessoal. Olhe lá, raiz da equação em y, mas a nossa equação é em x. Logo, para encontrar, certo, as raízes da equação em x, que é a equação que nós estamos resolvendo, é só, certo, dividir esses valores de y pelo coeficiente a, certo, da equação em x. E o coeficiente a da equação em x é 8. Fazendo essa divisão, pessoal, nós vamos ter o x', que é menos 12 dividido por 8, e o resultado final vai ficar menos 3 sobre 2. Por quê? Porque a gente simplifica menos 12 com 8, ou seja, divide, né, pessoal? E o x duas linhas vai ser igual a 14 dividido por 8. E o resultado final será 7 sobre 4. Por quê? A gente simplifica o 2, ou não, o 14 com 8. Então, pessoal, para resolver equações usando as relações de Girardi, em que acontece essa última condição aqui, é só usar essa técnica. Ok, pessoal? Com isso, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que tiveram até o momento com matemática, teoria e prática. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Valeu!